Está comigo meu filho do meio, o jovem Mateus, né? Está aqui no teclado. E nós vamos engrandecer e louvar o nome do Senhor depois da leitura. Gênesis capítulo de número 21. Vamos fazer a leitura, versículo de número 17. 21 no livro da criação, Gênesis. Capítulo 21 e no versículo de número 17. Glória a Deus. Quem crê no teu milagre, diga amém. Amém. E quem crê na volta de Jesus, diga glória a Deus. Está morto e bate. Aleluia. Os sinais estão aí, né? Então, hoje eu estou pedindo para Jesus para eu ficar mais crente do que ontem, né? Eu estou pedindo, né? Jesus, hoje nesse culto me faz mais crente do que ontem, né? A Bíblia diz que todo dia a palavra de Deus se renova. Se ela se renova todo dia, ela tem que nos renovar também, tá bom? Então você é mais crente do que ontem, hoje daqui. Eu creio que todos nós, né? Para nós morar no céu, né? Irmão, mas eu não sou crente. Opa, é tua oportunidade, tá bom? Essa noite é tua oportunidade de você se tornar membro da família de Jesus. Bom, 21:17, quem encontrou, diga amém. Amém. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pelas mãos, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, no qual foi e encheu o odre de água, e deu de beber ao menino. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, tornando-se flecheiro, e habitou no deserto de Parã. E a sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Amém? Amém. Fecha os teus olhos por um minuto. Deus e Pai, nós oramos e pedimos que o Senhor venha se revelar e se manifestar. Fala conosco, através da tua palavra, através do teu Espírito. Cada coração que aqui se encontra precisa do refrigério. Aleluia, precisa da tua presença. Então que o teu nome continue sendo glorificado desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Ainda de pé, canta comigo. Deus está aqui, aleluia, tão certo como ar que eu respiro. Canta para Jesus. Tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como é de fato e tu podes ouvir. Agora vai ficar bonito, mais forte. Diga, Deus está aqui. Deus está
anos para cá, que nós, primeiro eu, né, nós precisamos nos tornar mais íntimo da palavra de Deus. Porque o Evangelho de São João I diz que o Verbo era Deus, estava com Deus, se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo veio para os seus e os seus não receberam. Então nós temos que fazer agora, já que nós estamos na minha linha de discernimento, dentro da ordem bíblica ou sua cronologia, nós somos a última geração. E que a qualquer momento Jesus Cristo voltará. Então eu tenho o dizer que nós precisamos estar mais próximos de Deus. Irmão, como que eu faço isso? Se alimentando da sua palavra, obedecendo a ela e fazendo da palavra então a pedra angular em que nós venhamos alicerçar o nosso castelo, a nossa casa, para que nós venhamos estar bem edificados, para que quando o Senhor vier, ou se o Senhor não vier e nós estivermos esperando, mas que se o vento soprar, as tempestades se levantar contra a casa, que nós alicerçamos sobre a rocha, ela continue de pé, até que o Senhor possa nos tirar deste mundo que está já prestes a explodir. Mas aqueles que estão com Cristo certamente não estarão mais aqui, mas estarão nas bodas do Cordeiro. Então eu tenho a dizer que nós devemos nos lançar mais dentro da Bíblia, conhecê-la mais, viver mais a Bíblia com mais intensidade, para que o Espírito de Deus possa ter liberdade de fazer aquilo que Ele quer fazer na tua vida e na minha. Nós só vamos alcançar o Deus que se revela através da sua palavra. Não é através de revelação não, hein? Tá bom? A maior revelação está aqui. É a palavra de Deus. Então nós temos que deixar os tabus para trás e vamos viver na realidade de Deus. Porque o apóstolo Paulo dizia eu já tive um tempo que eu era menino, pensava como menino, corria como menino, agia como menino, mas quando me veio o entendimento, eu deixei de fazer as coisas de menino e comecei então a fazer a vontade de Deus. A partir desse momento, deixou de ser menino e se transformou no apóstolo Paulo, aquele que escreveu várias epístolas. E foi ele mesmo que disse que visitou o terceiro céu e viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar, mas que o Senhor lhe mostrou a sua glória, então pelo lado de dentro. Deus não quer que nós ficamos olhando as coisas do lado de fora ou pela janela. Deus quer te introduzir dentro do seu poder e da sua glória, para que nós possamos ter o nosso gozo completo e a nossa casa ser abençoada para a glória de Jesus Cristo. Amém? Então eu quero falar dessa intimidade, porque nós estamos falando de Abraão. E nós estamos falando de uma história que foi escrita aproximadamente há 3.000 anos atrás. E a Bíblia diz que Deus nos chamou, em Gênesis 12, Deus fez uma promessa que todos nós gostaríamos de ter. A promessa de Deus para Abraão foi: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, e eu vou te enviar uma terra que mana leite e mel, uma terra abençoada. E eu, Abraão, te multiplicarei como as estrelas dos céus e como a areia do mar, e eu farei de ti uma bênção. Essa foi a promessa de Deus para Abraão. E a Bíblia diz que Abraão saiu da sua terra e saiu do meio da sua parentela com seu sobrinho, a sua esposa, seu pai e seu irmão Arão, e foram em peregrinação a um lugar que eles não sabiam para onde. A Bíblia diz que essa trajetória foi bastante comprida para nós, seres humanos. Mas a Bíblia diz então que as peregrinações de Abraão começaram a encontrar muitos declínios, muitas tempestades, muitas circunstâncias que queriam fazer Abraão desistir
Mas a Bíblia diz que Abraão continuou firme, confiando na promessa de Deus. A Bíblia diz que bateu fome sobre a terra. Abraão correu para o Egito e sai do Egito novamente. Tentaram tomar a mulher de Abraão, Sarai, ou Sara. E a Bíblia diz que Deus sempre estava com suas mãos estendidas para proteger a casa e a família de Abraão, ainda que ele já tinha perdido o seu pai terra. A Bíblia diz que em nada Deus deixou de cumprir com a sua palavra. E a palavra de Deus diz que então, numa peregrinação, numa das quase últimas, para se cumprir uma grande promessa de Deus na vida de Abraão, de multiplicar a sua semente e de dar dos seus lombos ou da sua coxa, então, um filho da promessa. A Bíblia diz que nessa peregrinação nos desertos, aqueles que eles estavam passando, uma multidão já, porque Abraão estava enriquecido, porque Deus estava abençoando mesmo em peregrinação em desertos, por onde ele passava, Deus continuava abençoando Abraão, porque a palavra de Deus, ela não volta para ele vazia. E a Bíblia diz que Abraão crescia em rebanho, em servos e servas. Abraão estava crescendo mesmo peregrinando, e ele entrava no Egito, e quando saía do Egito, ele saía mais abençoado do que quando tinha chegado, porque Deus era com Abraão. A Bíblia diz então que numa das peregrinações do deserto, então parou-se diante de Abraão e da sua comitiva escravos que eram vendidos naquela época, escravos tirados da Antioquia, escravos tirados do Egito, escravos tirados de todas as partes da terra, pessoas que eram escravizadas para serem vendidas, para pagar as suas dívidas. E a Bíblia diz então que Abraão se deparou com esse celeiro de escravos. E a Bíblia diz que então a sua esposa, Sara, então pediu que ele comprasse uma escrava para ela. Mas a Bíblia diz que Abraão já tinha servos e servas, então já tinha vários escravos aqui. Mas a Bíblia diz que Sara, sua esposa, olhou para uma escrava que estava lá para ser vendida e disse: eu quero aquela escrava. E era uma escrava egípcia. Essa escrava que estava ali para ser vendida naquele deserto. E quando ela foi apontada por Sarai, a esposa de Abraão, Abraão ficou espantado porque aquela mulher era uma mulher egípcia. E uma mulher egípcia valia 30 escravos normais. O preço dela era caríssimo. Mas Sara disse: eu quero aquela mulher, eu quero ela. E a Bíblia diz que Abraão foi lá e comprou a escrava, e trouxe a escrava e entregou para sua esposa, sua senhora. E a Bíblia diz que agora a escrava foi para a casa da sua senhora, só porque Sarai não queria uma escrava. Agar queria conhecimento, e ela sabia que o Egito era o maior império da época, que tinha conhecimentos, falava em vários idiomas, apesar que adoravam vários deuses. O poder do Egito era muito grande nas suas construções arquitetônicas e seus obeliscos. Então Sara pega agora Agar e leva para dentro da sua casa. Nenhum dono de escravo levava escravo para dentro da sua casa. E a Bíblia diz que agora Sarai pega Agar e leva para dentro de casa, porque ela queria então sugar o conhecimento de Agar. E elas começam a se enturmar e se fazem amigas. E quando eu faço um amigo, se ficar muito perto de mim, vira amigo íntimo. E foi isso que se tornou Sarai e Agar, amigas íntimas, que não escondiam segredo uma para a outra. A Bíblia diz que nenhuma escrava egípcia poderia ser vendida. Para quem conhece a ordem cronológica da Bíblia ou a sua revelação, o próprio povo judeu, Deus deu essa regra de lei: tu não pode escravizar o teu irmão, e nem pode fazer o teu irmão escravo, sendo da mesma pátria, nascendo no mesmo país. Um irmão não pode escravizar outro irmão. Isso é lei de Deus. Para os judeus foi dado essa lei. Os romanos não podiam escravizar um outro romano. O apóstolo Paulo deixou claro isso quando ele foi preso e açoitado, se eu não me engano, no livro de Atos dos Apóstolos. Diz: como que vocês vão açoitar um romano? E o senhor diz: como? Ué, eu sou romano porque eu comprei com muito dinheiro. O apóstolo Paulo disse: você comprou com dinheiro, mas eu não. Eu nasci de Deus, sou romano. E soltaram o apóstolo Paulo, por quê? Porque o irmão não poderia escravizar outro irmão.
de pagar a sua dívida, então eles deveriam pagar a dívida com um trabalho do esposo. Se o esposo fosse morto, deveria pagar em trabalho, então entregando os filhos para trabalhar, para pagar a dívida. E se não tivesse nem esposo nem filho, então a pessoa tinha que ser vendida como escrava para pagar a dívida. Foi isso que aconteceu com Agar. Irmão, eu quero relembrar aqui rapidinho, tá bom? Porque a hora corre pressa. E nós estamos falando aqui de escravos, estamos falando de escravidão, estamos falando de uma mulher chamada Agar, egípcia, que não poderia ser tomada e nem poderia ser vendida, porque ela era egípcia, não se permitia isso. Então, como aconteceu essa dívida, essa mulher foi vendida para pagar a dívida e ela agora era a possessão de Abraão e de Sarai. Quando nós falamos de escravidão, glórias a ti, Deus. Nós lembramos aqui do Brasil. Aleluia. Não é? Verdade, Deus. Uma escravidão que aconteceu em 1838, por aí. Era conhecida como a Lei Áurea. Lembra da história do Brasil? Isso é no colégio. Aqui no Brasil, nos portos, aqui no Brasil, eles traziam da África aproximadamente 50 mil escravos para trabalhar aqui no Brasil, para quem conhece a história. Essas pessoas eram trazidas para cá e foi anos e anos essas pessoas escravizadas. Uma princesa, ela tomou a decisão de então dar uma carta de alforria para todos os escravos aqui, que trabalhavam aqui no Brasil. E a partir dessa carta de alforrias, eu vou chamar para as pessoas de cor, porque se eu disser outra coisa eu posso ser processado, mas eu também sou de cor, não é? Então as pessoas de cor, nessa data, nesse ano da Lei Áurea, todos foram libertos. Glória a Deus por isso, obrigado Jesus. E a partir daquele momento, não tinha mais o direito de escravizar mais ninguém, porque foi dada a carta de alforria, de libertação para todos os escravos, ou pelo menos as pessoas de cor que eram trazidas da África e desciam aqui no Brasil para trabalhar como trabalho. Não era análogo à escravidão, era escravidão. A Bíblia fala dessa escravidão. Êxodo, o povo de Deus trabalhou 430 anos escravo no Egito. E se Deus não intervisse, eles iam continuar escravos. Deus interviu. A Bíblia diz aqui na história que Sarai pediu para uma egípcia se comprar, e ela foi comprada para dentro da casa da mulher que tinha o seu marido, e o seu marido tinha uma promessa. A Bíblia diz que Sarai sugou tudo de Agar, conhecimento. As duas tornaram íntima. E a Bíblia diz que agora elas começaram a contar intimidade uma para outra. Primeira coisa que eu sei de Agar é que ela não tinha marido e que ela perdeu o marido faleceu. Segunda coisa de Agar que eu aprendi da Bíblia, ela não tinha filhos, porque senão ela não estava vendida como escrava. Os filhos estavam trabalhando para pagar dívida. Então Agar era uma mulher solitária, sofrida, abandonada, com dívida, e era escrava. Isso era a última coisa que podia acontecer com o egípcio, se tornar escravo. Era a obrigação do século. E ela foi comprada. Ela está soltando o segredo para sua senhora Sarai, mas a Sarai, sua senhora, também tem um segredo para contar. Sara diz: eu tenho um segredo para te contar. Qual, minha senhora? Eu não posso dar à luz a filho, sou estéril. E Agar disse: minha senhora, que pena, né? Eu não tenho problema de esterilidade, mas não tenho mais marido e sou escrava. E a Bíblia diz que agora a Sarai determinou num determinado tempo de que então, combinando com a sua escrava, fizeram um plano e disseram: tu vai dormir. Sarai disse: tu vai dormir com meu marido e tu vai gerar um filho. E esse filho vai ser meu filho, porque ele é minha escrava. Todo filho gerado pela escrava passa a ser propriedade dos seus donos. E esse projeto de Sarai e Agar, um oculto, então foi colocado em prática. Agar entra com Abraão e tem um filho chamado Ismael. E elas achavam que Deus não sabia de nada, como muita gente acha que Deus não sabe de nada, né? Aquilo que elas duas trabalharam no oculto, Deus estava no meio delas.
os telhados. A Bíblia diz que Ismael nasce, e para quem lê, nós sabemos que a tradução da palavra, o nome Ismael, quer dizer Deus ouve. O nome foi colocado de propósito, Deus faz isso de propósito, para dizer: você não pode fazer nada escondido, porque eu vou estar no meio de vocês sempre. Não dá para vocês esconder nada de mim. Elas tramaram aquilo, e quando o menino nasceu, o nome foi dado: Ismael. Deus ouviu o cochicho de vocês lá. Tá bom? Deus não estava nisso, mas Deus ouviu. Vou botar o nome do menino só para você lembrar que eu sou o Deus que ouve. E a Bíblia diz que o tempo passa. O menino, agora desmama. E o menino está com aproximadamente 4 anos de idade quando a Sarai, ela determina expulsar a mãe do menino. E a Bíblia diz que ela expulsa Agar. Por quê? Porque ela não quer vínculo entre a mãe e o filho, porque ela quer ser mãe de um filho que não era dela. E a Bíblia diz então que ela expulsa Agar, não de casa, literalmente, expulsa para o fundo da casa, um quartinho lá. Agora tu vai morar lá, aqui dentro de casa não te quero mais. Por quê? Porque agora eu vou ser mãe do menino. O menino já foi desmamado há 4 anos, agora eu vou criar ele. E Deus estava de olho em tudo aquilo. A Bíblia diz que Deus não tem o culpado por inocente, irmão. É verdade. Tudo aquilo que nós plantar, nós vamos colher. Aleluia. Pode ter certeza disso. Aleluia. Ela era a mulher da promessa, não é? Essa mulher foi mudado o nome dela, de Sara para Sarai. O nome dela ficou como princesa. Queria dizer que Abraão tinha sido chamado como príncipe, ela ia ser esposa de príncipe, ia se tornar uma princesa. A Bíblia diz que agora o menino está com 4 anos, ele expulsa Agar, vai para os fundos do quartinho da isolação, o quartinho da depressão, o quartinho do desespero. Agora Agar, que já não tinha nada, tinha perdido tudo e era escrava, agora deu à luz um filho e perdeu até o filho, e perdeu a comunhão com a amiga mais próxima que ela tinha, a sua senhora. Ela está lá no quartinho do fundo e o tempo está passando. A Bíblia diz que o menino estava já com aproximadamente 13 para 14 anos, e Deus falou com Abraão. Ele disse: Abraão, a promessa está de pé. Esse menino aí não é o filho da promessa. O filho da promessa vai ser no teu lombo. E a guerra começou. A Bíblia diz que Deus visitou Abraão e Sarai e deu um filho. Nasce Isaac. E quando Isaac nasce, deu problema na vista. Por quê? Porque Ismael começou a enciumar Isaac. Eu sou o caçula da casa, eu não tenho problema, eu não tenho irmão mais novo do que eu. Quem tem sabe do que a Bíblia fala. Quem tem irmã mais nova ou irmão mais novo do que você, sabe que quando o irmão mais novo nasceu, você perdeu o berço. Você perdeu o trono da tua casa. Tua mãe disse: não, do teu filho, do teu irmãozinho, da tua irmãzinha, é menorzinha, cuida dela, hein? Nossa, não cuida de pé. Ismael perdeu o trono. E a Bíblia diz que Ismael ficou meio equivocado e começou a provocar Isaac. E Sarai, ou Sara, sabendo que Ismael não era seu filho, era filho da empregada que estava lá no quarto do fundo, a Bíblia diz que ela começou a se aborrecer, porque Ismael estava provocando Isaac. E ela disse: não vou aceitar isso, não, vou fazer isso com meu filho. E a Bíblia diz que Deus estava trabalhando em tudo isso. Então ela chama Abraão e diz: ei, olha, eu quero que tu pegue esse menino e mande ele embora, e mande a mãe também, os dois, pode mandar embora, porque agora eu já gerei Isaac. E a Bíblia diz que Abraão fica preocupado. O que Abraão faz? Foi dormir. Eita, que crente bom. Eu sigo Abraão direto, eu sigo a regra de Abraão. Quando a coisa está feia e eu olho que tem tempestade para tudo quanto é lugar, sabe o que eu vou fazer? Eu oro e vou dormir, irmão. Deixa para outro dia. Não deu para resolver hoje, vou deixar para amanhã. A Bíblia diz que Abraão foi dormir. Deus visita Abraão no sonho.
o deserto para chegar novamente no Egito, onde era a sua terra e a sua pátria. Então a ordem foi dada: olha, pega o teu filho, pode pegar tuas coisas e vai para a tua terra. Sabe o que Deus estava fazendo? Deus estava dando a carta de alforria para Agar. Estava libertando Agar. Por quê? Porque Deus estava vendo um peso de injustiça dentro do padrão da equidade de Deus. Mas só tinha um problema. O problema é que para Agar voltar para casa, ela tinha que sair do deserto de Parã e ela tinha que enfrentar um dos piores desertos que tinha na época. Eu acho que para muitos que conhecem, até o dia de hoje. Ela tinha que atravessar o deserto de Beersheba. Esse deserto, a umidade do ar lá é zero, tá bom? Então se você começar a suar, o teu suor é sugado na hora. Todo o líquido do teu corpo começa a sugar. Aproximadamente 2 horas você começa a ter alucinações. Isso, segundo os historiadores, se você ficar 3 horas no deserto de Beersheba, você começa a entrar em coma. Em 4 horas você morre. Esse é o deserto de Beersheba. Ela está agora no deserto de Parã. E Abraão agora chega e diz: pega teu filho, pega essa botija de água, pega esse pedaço de pão, tá bom? E agora volta para a tua terra. Está despedindo ela sem nada. Ela veio sem nada e estava sendo mandada embora sem nada de novo. Essa mulher entra em desespero. Ela se alegra por ter o seu filho de volta, mas tudo que ela tem para enfrentar o deserto de Beersheba é uma botija de água e um bocado de pão. Mas a Bíblia diz que essa mulher